Isso que você mencionou, cara, faz muito sentido também, sabe? É a coisa das crenças limitantes às quais somos submetidos ao longo da carreira médica, né? É o modelo de formação médica muito pautado num relacionamento tirânico com os professores, com os staffs depois da residência. E isso traz sequelas emocionais na gente, né? A gente precisa se dar conta disso, se desvencilhar dessas etiquetas que colocaram na gente aí ao longo do tempo de que você não é capaz, você não vai conseguir, você foi incompetente, você tem uma nota muito baixa, tá vendo? Você não vai ser um bom médico. Eu me lembro, vê que louco. Eu me lembro que na faculdade trabalhava, né? Passei um bom tempo trabalhando. A gente tinha aula o dia inteiro, né? Nos primeiros períodos, o ciclo básico, né? Tinha aula o dia Tamo inteiro, junto. né? Tinha aula o dia Trabalhei inteiro, também. pois é. Aí eu escrevia, na época não tinha nem computador, eu escrevia uns anúncios, né, de aula particular, tirava xerox na faculdade, ia nos prédios, Ó, isso aí é marketing, viu? não é? Eu ia nos prédios dos bairros mais ricos, né, da cidade e deixava lá na portaria. Falava pro porteiro, irmão, porra, distribui aí para o pessoal, por favor, para os pais e mães aí, na moral, vamos lá, faz essa força aí e tal. Isso é networking, Pois networking é, aí, ó. exatamente, cara. E aí eu falava que era estudante de medicina, né? Porque isso eu imaginava que poderia conferir algum valor, né? Ser de Gatilho medicina, mental da né? autoridade, ó. Olha aí, tá vendo? E que estava disponível para dar aulas particulares e tal. Então terminava as aulas da faculdade, né? E ia dar aula geralmente no fim da tarde. Aí tinha dia que eu pegava um prédio inteiro, assim, tinha 6, 10 alunos, prédio. Aí chegava eu só tinha noite para estudar, né? Então eu começava a estudar de 10 da noite, de 11 da noite às vezes. Ia direto na madrugada e tirava um cochilo para pegar ônibus e ir para a faculdade. Então frequentemente, cara, eu dormia em algumas aulas, né? Se a aula não fosse muito empolgante, cara, eu tirava o cochilo. E aí eu me lembro para falar isso, da coisa das crenças limitantes às quais somos submetidos, né? Eu Sim. tirei 3,7 em histologia uma vez e a professora falou assim: ah, meu filho, você com essa nota, você nunca vai ser um bom médico. Você com essa nota em histologia, você nunca vai ser Cara, um bom médico. Cara, isso isso aquilo destrói o ser humano. foi devastador para mim, cara. Foi devastador, sabe? Porque não havia nada que eu quisesse mais na minha vida do que ser um bom médico, né? É isso. Porra, quanta coisa que eu abri mão em nome disso, né? E aí vem uma E autoridade, que ela tá investida na autoridade, né, naquele exato, momento, e exato. fala pra você no momento de construção da sua personalidade de médico e fala que você não vai ser, cara, isso destrói. Pois é, então assim, eu fiquei ferrado mesmo, cara. Aquilo me abalou profundamente e me deixou sequelas durante um bom tempo, sabe? Só no internato, cara, é que eu fui reavaliando aquela frase dela, sabe? E pensando assim, eu não tô justificando, eu errei ter tirado uma nota baixa. Eu errei. A Sim, responsabilidade é sim, minha. Eu preciso dar conta. Não interessa se eu preciso trabalhar, eu preciso dar meu jeito. sim. Então, assim, a responsabilidade é minha, primeiro. Ok, vou dar um jeito de melhorar isso. Se eu tirei uma nota baixa em histologia, considerando o conjunto de habilidades e aptidões necessárias para ser um bom médico, por outro lado, eu assumi uma responsabilidade muito mais precocemente do que outras pessoas. Eu dei conta dessa responsabilidade muito bem. Eu estava inserido já numa lógica de trabalho, oferecer do meu trabalho em troca de algo de valor também, que era o dinheiro que eu precisava. Então isso também constitui um bom médico. E não tinha rede social na época, tinha que ser no gogó mesmo, né? Era no tete-a-tete mesmo ali. Então isso também faz parte do conjunto de habilidades de um bom médico. A gente precisa se desvencilhar disso também, cara. Realmente é um desafio grande, um desafio grande. Cara, você é um. Só abrindo parênteses rapidinho, eu te convidei, a gente gosta de ver o que que vocês fazem, o que que os alunos estão fazendo e tal. Eu tenho gostado muito do teu trabalho, cara. Eu Ah, tenho. que massa, cara. E uma das coisas que eu tenho gostado é exatamente que você tem personalidade, você tem conseguido construir a sua autenticidade. Por exemplo, a gente pode falar mais sobre isso, né? Mas eu sei também que você tem uma agenda aí, por isso que eu estou abrindo esse parênteses, porque a gente tem tanta coisa para falar, porque eu sei que, e depois desse nosso bate-papo, eu sei que a gente tem muito mais coisa para falar, porque eu acho que enfim, você é um exemplo do que a gente realmente acredita, você tem as suas crenças, né? Os seus valores, eu acho que são muito. Acho que por isso também que você se conectou muito com a gente tem valores muito. Então, eu acho que por isso que a conversa tá tão gostosa, o tempo tá passando tão rápido e a gente ainda tem muita coisa para falar. Mas, cara, eu queria te fazer uma pergunta. É importante pra gente aqui saber os teus resultados, mas, cara, mais importante é entender o que que aconteceu para você chegar onde você tá, entende? Porque aí depois saber dos seus resultados, que as pessoas podem depois até entrar em contato contigo, saber que você não é um ator, saber que você Uhum. realmente é um médico, faz o que
que você está falando, mas para mim é importante perguntar o seguinte, Vitor, fecha parênteses. Como é que você tem conseguido ressignificar essas crenças, cara? Como é que você tem conseguido, quem te ajudou, o que você tem feito, né, de para além do que que todo mundo faz, que você, se você parar para pensar agora assim, cara, como é que eu tenho feito para lidar com isso? Esse conjunto de crenças que as nossas autoridades colocam na nossa cabeça é como se fosse um chip, né, que implanta na gente. Cara, e para tirar esse chip e colocar um outro, que muda o jogo. Isso que muda cara. o jogo. Exatamente, cara. Isso que muda o jogo. Sidney, tem uma hora que você tem que dizer chega. Tem uma hora que você tem que admitir, chega um momento da sua vida em que você tem que admitir que você não suporta mais levar porrada. Que você não aguenta mais não ser aquilo que você sabe que pode ser. Tem que chegar um momento na sua vida onde você para de apanhar, onde você quer expressar a sua existência em toda a magnitude que você sabe que ela tem. Tem que chegar esse momento na sua vida, sabe? Hoje em dia, Sidney, deve ter médicos aqui nos assistindo da nossa geração, né? Que tem entre 35 e 40, enfim. Quem fez especialidade cirúrgica de residência, eu digo sempre que eu fiz essa contextualização aqui cronológica por conta da referência geek que eu vou fazer aqui. É uma referência a um mangá clássico aí, que é o Cavaleiro do Zodíaco, né, cara? Espetacular. E aí eu digo sempre que a impressão que eu tenho é que quem faz uma residência área cirúrgica é meio que como aquela jornada do Ikki, de Fênix, que ele vai para a Ilha da Morte, sabe? Que é o pior lugar de treinamento para um cavaleiro de Atena, né? Ele volta todo sequelado, cara. Ele volta maluco. Ele volta pirado, né? Volta outro cara. E você vai para a Ilha da Morte das áreas cirúrgicas, você volta outro cara também, sabe? Você volta um cara que não sabe reconhecer, muitas vezes, a importância de outros profissionais no seu ato cirúrgico, tem dificuldade de compreender que o corpo de enfermagem tem que ser bem tratado, sabe? Você não é chefe, você é líder, sabe? É outra história completamente diferente. Você confunde hierarquia com tirania. Nesse processo de reconstrução do eu que eu sempre reconheci que era, eu precisei me desvencilhar desse tipo de aprendizado que eu tive durante os 5 anos de residência, né? E não são 5 anos assim quaisquer, né? São 5 anos de 24 horas nesse contexto. Então, cara, chegou uma hora que eu me reconheci um Ikki de Fênix, sabe? Eu digo, cara, eu não sou esse cara, bicho, sabe? E eu tô cansado de ter tanto resultado ruim. Porque, por mais que as pessoas imaginassem que eu era bem-sucedido, porque eu era chefe da Unimed, eu era chefe da residência, professor universitário, eu operava pra caramba e tal, esse contexto todo aí, mas quando eu chegava em casa e eu botava minha cabeça no travesseiro, era eu comigo, sabe? E ali não tem véu, ali não tem verniz de status, não tem, cara. Ali é olho no olho consigo mesmo, é outro nível de dinâmica psicológica, né? Então, tem uma hora que você cansa, cara. Você tem que admitir que você cansa. Você tem que admitir, cara. Tem hora que você tem que admitir pra você mesmo que você merece mais. Tem hora que você tem que parar de contar a historinha pra si mesmo. Tem hora que você tem que se olhar no espelho e dizer, cara, você não nasceu pra isso. Você não chegou aqui pra ter uma vida tão medíocre. E você sabe que é medíocre. Você sabe. Não interessa o que dizem. Não interessa os conceitos que a sociedade tem sobre o médico. O glamour todo do Grey's Anatomy é falso. Você sabe disso. Você tá vivendo isso. Sabe? Você tá vivendo isso. Então, você tem que dizer chega. E a partir do momento que você estabelece que é chega, tudo que vem a partir dali, cara, deixa de ser só mais um dia, deixa de ser uma inércia da sua existência. A partir dali, você percebe que cada momento seja em si uma decisão que pode ser transformadora. E o conjunto dessas microdecisões vão te levar ao nível de existência superior, sabe? Parece místico esse papo, parece muito filosófico. E eu acho que te fiz uma pergunta muito difícil, que não tem... A gente às vezes fica buscando, né, respostas simples para problemas complexos, né? Mas eu acho que eu vou reiterar ou dizer com outras palavras, o que você está dizendo é, você precisa identificar o dia do chega, o dia do basta, e a partir disso você tem que buscar pessoas, literatura, ajuda.